pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Joyce Gabriela. Eu quero muito agradecer a participação e a colaboração de todos naquele vídeo sobre a menstruação. Hoje eu vou continuar abordando o tema. Quero agradecer, tá, quem compartilhou o vídeo sobre o caso da Ana, a história de luta que ela está enfrentando. Ela está passando por uma série de problemas de saúde. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui abaixo. Por favor, veja esse vídeo com muito carinho, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Caso alguém possa ajudar, alguém que tenha maiores informações, ou que seja da área de advocacia ou da área médica, por favor, entre em contato comigo no meu e-mail para que a gente possa ajudá-la. Então, o compartilhar é muito importante. Você já está ajudando dessa forma, compartilhando o vídeo. Pelos comentários do vídeo anterior, eu vi que é uma realidade assim muito grande para as pessoas entenderem o que é a realidade na Índia, e também não apenas na Índia, mas essa questão, esses tabus sobre a menstruação vai muito além da Índia. Tem outros países também que possuem muitas restrições, mas o foco aqui do meu canal é a Índia, por isso eu foco sempre na Índia. Mas é um problema muito grande. Apenas 12% da população feminina indiana tem acesso a questões básicas de higiene no seu período menstrual. 88% das mulheres estão em risco porque elas não têm informação, elas não têm própria higiene, o que leva a muitas doenças do sistema reprodutor, muitas infecções. E tem a questão psicológica, porque essas meninas, desde a infância, elas já estão inseridas em uma série de restrições, uma série de tabus. Então imagina uma menina crescendo, como que fica o psicológico dessa menina. A questão da educação também, porque querendo ou não, né, algumas pessoas também questionaram se na escola eles não fornecem ensino. Algumas escolas, quando chega nesse capítulo, eles pulam. Muitas escolas têm assim o ensino tarde demais, já é depois que as meninas tiveram a menstruação. Outras também praticam algum preconceito dentro da própria escola. Tem alguns casos que as meninas falaram que elas ficam isoladas nesse período, elas não podem brincar junto com todo mundo, elas ficam isoladas em um canto da sala de estudo, ela tem que comer separadamente. Então é uma exclusão social muito grande, e até dentro da família também essa exclusão, como eu falei para vocês. Algumas famílias ocorre a mesma coisa, elas têm que ficar isoladas, ela não pode sentar no sofá, ela não pode ficar com a família. Algumas também são até isoladas fora de casa, algumas não podem tomar banho, tem que comer separado. Uma série de restrições. E também no campo religioso, elas não podem ir a templos, porque eles alegam que as orações de mulheres nesse período não são ouvidas. Então nós temos aí uma série de problemas que vai desde a questão psicológica até problemas de saúde muito sérios. Hoje eu quero falar com vocês sobre o filme Batman, que é um homem que revolucionou o absorvente na Índia. Ele é um indiano que criou uma máquina para fazer absorventes com menor custo e que implantou algumas máquinas em alguns vilarejos da Índia. Então, esse filme é maravilhoso para você começar a entender como é essa realidade que ainda existe na Índia. Como eu falei para vocês, apenas 12% da população tem acesso a coisas básicas de higiene, até como um absorvente. Nesse filme ele mostra que ele viu a esposa usando retalhos, porque é assim que elas fazem,
pedaços de pano velho são usados como absorvente. E como é uma vergonha, ninguém fala sobre o assunto, as próprias mulheres da família não falam sobre o assunto, as mais velhas vão impondo para as mais jovens os costumes, não é? As restrições do que pode ou que não pode fazer nesse período. Então vai se passando assim de geração em geração esse preconceito, esse tabu. E no filme eles retratam bem isso. Por isso é importante que você veja esse filme. Ele tenta ajudar a mulher. E é um homem, não é uma grande exceção, porque a maioria também não tem a mínima ideia do que ocorre no corpo feminino. Então nós temos a falta de informação na escola, a falta de comunicação na família. Aqui no canal eu não falo muito sobre filmes de Bollywood, mas assistir filmes sobre a Índia é muito importante para você que não conhece a realidade do país, você que ainda nunca foi para a Índia. E então os filmes de Bollywood são ótimos, eles retratam bem a realidade do país. E eu vou deixar aqui a indicação de um canal, Bollywoodiando, que é a Vanessa e o Marcos, que é um casal de brasileiro. Um beijo para vocês. Eles estão com esse foco, tá, em abordar esses filmes. Eu também vou deixar aqui o link do canal deles. Vejam lá. E no meu Instagram, se você quer indicações de filmes, eu deixo lá na parte dos destaques. Você vai ver lá as opções de filmes que eu indico para você ver, porque são ótimos os filmes de Bollywood, vale muito a pena. Até para você comprar um absorvente em Mumbai, se você for nos mercados, tem sim, tem absorvente, tem os absorventes íntimos, tem até o OB, que você vai encontrar normalmente em Mumbai, tá? Nos grandes mercados. Mas para comprar nas farmácias, porque a maioria ainda dos vendedores são homens, quem te atende é um homem, então tem aquele certo constrangimento sim que eu senti, porque fica naquela prateleira de vidro e você tem que apontar o que você quer. Então, rapidamente, eles já embrulham num jornal, como se fosse uma coisa de outro mundo, pedir um absorvente. E engraçado que como eles proibiram, não é, embalagens de plástico, se você pedir qualquer outra coisa, um remédio, eles deixam lá em cima para você se virar e pode levar até na mão. Agora o absorvente não, eles já embrulham ali como se fosse uma coisa contrabandeada, algo muito restrito que ninguém pode saber o que é. E isso eu notei que até em Mumbai, então você pensa, você indo mais pro interior, como que não é o preconceito? Pra gente, não é? Pra você entender muito, talvez é muito fora da nossa realidade, porque pra gente comprar um absorvente é algo muito natural. Claro que no Brasil nós temos também muitas dificuldades, mas nem se compara. Teve até uma brasileira, a Rafaela de Curitiba, ela desenvolveu um absorvente interno com a fibra da banana, ela até ganhou um prêmio internacional na Alemanha, se não me engano, com esse projeto para moradores de rua no Brasil, porque essas pessoas tinham que ser um absorvente interno, porque essas mulheres não têm nem calcinha para usar. Então, cada país tem sim as suas dificuldades, os seus preconceitos que precisam, né, que precisam ser mudados, precisa de apoio do governo, e é uma total mudança na mentalidade das pessoas e, claro, levando informação, levando educação para essas pessoas. Bem, nós pensamos que esse preconceito, esse tabu são apenas nas pequenas vilas, nos pequenos vilarejos, mas não, como eu falei para vocês, até em grandes cidades como Mumbai acontece, até em famílias, tá, que vão viver fora da Índia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, muitos ainda saem da Índia, mas ainda continuam praticando essas mesmas restrições com as mulheres, mesmo
pessoas que tiveram acesso à educação e à informação. Então, nós não podemos dizer também que é falta de educação, porque em alguns casos não é. Realmente é aquela imposição cultural muito grande, a imposição religiosa que continua. Então, tem que ser uma total mudança na mentalidade dessas pessoas, o que vai levar aí um pouco, né? Ou muito tempo, não sei também. Em algumas escolas, depende de escola para escola, mas tem sim a questão da educação sexual, mas muitas colocam isso muito tarde, depois que as meninas já tiveram a primeira menstruação. Então elas não têm informação, muitas acham que estão tendo um câncer ou que vão morrer. As histórias são sempre assim porque elas não sabem o que está acontecendo no corpo delas, elas acham que vão morrer. Não tem informação na escola, não tem comunicação com a família, ninguém tá sabendo o que vai acontecer. Algumas escolas também praticam muitas restrições, colocam as meninas isoladas nesse período no canto da sala, não podem brincar junto com as outras crianças, não podem se alimentar junto, tem que comer separado, os utensílios também, tudo lavado separadamente. Nas próprias escolas, onde eles deveriam educar, algumas praticam isso. Então, muitas meninas deixam as escolas, algumas não têm acesso também ao absorvente, então fica manchando a roupa e elas falam que abandona porque tem que ficar trocando muitas vezes as roupas e não é confortável, elas não se sentem à vontade e acaba deixando os estudos por esse motivo. E outra questão também, depois da primeira menstruação, na Índia é onde as famílias casam as filhas, porque elas, na mentalidade deles, já podem casar, já podem ser mães, então já é o momento para arranjar o casamento. Muitas também abandonam os estudos por isso, porque as famílias já casam as meninas depois da primeira menstruação. Acontece muito isso também. Bem, no filme ele vê a esposa usando os mesmos panos que a mãe, que as irmãs usam e ele começa a questionar isso, ele não concorda com isso, mas até a esposa, não é, dá um tapa na cara dele e isso é um problema de mulher, você não tem nada a ver com isso, é a resposta dela. E ele não aceita isso, ele vai até um mercado, ele compra um absorvente normal para ela, só que é muito caro. Ela até nem aceita o presente, fala até porque você gastou dinheiro com isso, porque é um custo, é um investimento muito grande que essas pessoas não têm. Elas não têm dinheiro nem para comprar absorvente porque é muito caro. Depois que a esposa se recusou a utilizar o absorvente que ele comprou, alegando ser caro para ele não gastar dinheiro, não desperdiçar dinheiro com isso, então ele pensou: eu vou criar o meu próprio absorvente. Ele começou as pesquisas e tudo isso mostra no filme de uma forma belíssima. O filme, em alguns momentos, chega até a ser humorístico pra gente, algumas partes. Porque dentro da nossa realidade e a realidade ali mostrada é muito distante, então pra gente chega até a ser engraçado, mas não é a realidade dali. Batman. Dentro desse processo ele perde a esposa. हम औरतों के लिए बीमारी से मरना शर्म के साथ जीने से बेहतर है। शर्म को पकड़ के बीमारी के नाले में गिर जाओ सब। No filme não mostra-se um tempo cronológico exatamente, mas na vida real ele levou 15 anos para construir essa máquina que hoje é espalhada aí a mais de 1.300 vilarejos pela Índia. Então ele levou assim muito tempo na construção desse projeto. Ele estava em um vilarejo na Índia, onde as pessoas são muito ortodoxas,
onde elas comentam sobre a vida do outro e eles pensavam que ele estava louco. É um assunto extremamente tabu, até nas grandes cidades, então imagina dentro de um vilarejo. O vilarejo todo ficou contra ele e queria matá-lo. Deu a opção para ele sair dali ou morrer com dignidade. Ele saiu do vilarejo, continuou as pesquisas escondido, enfim. Depois de todo esse processo, ele finalmente conseguiu desenvolver a máquina diante das pesquisas, porque era uma máquina muito cara que fazia os absorventes, então ele desenvolveu a própria máquina com um custo muito reduzido. Tudo isso o filme mostra, todo o processo. Ele é reconhecido em toda a Índia, no fim ele ganha um prêmio até pelas mãos do próprio presidente. Ele é reconhecido internacionalmente devido a esse projeto, inspirando até essa brasileira, como eu falei para vocês, é inspirado nesse projeto dele, porque foi uma revolução, sim, o que ele criou e o que ele está tentando até hoje implementar na Índia, mudando a realidade de muitas mulheres que hoje não têm acesso à higiene básica. I not study IIT, but IIT study me, giving me award. Bem, assistam o filme, é muito inspirador e mostra muito bem essa realidade que a Índia enfrenta, esse tema que para eles é um grande tabu. O filme é incrível e também tem o Period End of Sentence, que é um documentário. Ele é um documentário de 2018, mas ele ganhou o Oscar de 2019. Tanto esse documentário quanto o filme tem na Netflix. Já me informaram que sim, tem na Netflix. Então vejam também esse documentário. É uma das máquinas que foi para um vilarejo e eles mostram realmente como é a vida dessas mulheres, o que essa máquina transformou a vida delas. É muito incrível, porque você vê que elas têm muita vergonha de abordar o tema. Quando perguntam para elas o que é um absorvente, elas começam a rir, elas têm muita vergonha. Elas respondem que não sabem nem o que é, que nunca nem ouviram falar o que é isso. Can you explain what is this? Why are you not answering? यही तो भगवान ने पता हो। यहाँ पे किसको पता है पीरियड्स क्या होते हैं? नाम सुना है? ये तो ये घंटे वाले पीरियड्स जो मतलब बोलजी में चलते हैं। नहीं, पैड होते हैं, पैड समझते हो ना? नाम भी नहीं सुना, नाम भी तुम्हारा नहीं सुना। पता ही नहीं कैसे करेंगे। कपड़ा सा भी। Então, para você ver a realidade que essas mulheres vivem, elas esperam, né? Mostra no documentário para você ver. Elas esperam até anoitecer, onde elas vão jogar os panos usados para que ninguém veja. Então elas ficam usando e reutilizando panos velhos que não é higienizado, que não é lavado adequadamente, porque elas também têm vergonha, então colocam atrás de portas, colocam dentro de gavetas para secar, o que não seca. Então imagina a proliferação de bactéria, porque é tudo, não é? É sangue, é umidade, abafado ali, um pano velho. Então imagina a quantidade de doenças e infecção que essas mulheres estão submetidas quanto a esses panos velhos. E aí a revolução que chega, não é? O pessoal começa a explicar para elas. Tem muitas ONGs que fazem esse serviço também na Índia, estão começando a desenvolver uma cartilha. Já tem também muitas ONGs que fazem esse serviço, vão em comunidades pequenas, explicam, não é, o sistema reprodutor da mulher, que o período menstrual é algo normal, é algo biológico. Então está
pouquinho em pouquinho, tentando mudar essa realidade. Nas escolas também já começaram a implantar algumas cartilhas, então o processo é longo, sim, mas muitas pessoas estão se dedicando a mudar essa realidade. No documentário também mostra, não é, como elas começam esse processo de aprender a fazer o absorvente e depois a vender, ir de porta em porta vender. E muitas nunca trabalharam na vida, algumas até comentam, não é, que elas não têm liberdade, que ela gostaria sim de ter uma vida diferente, algumas também não têm estudo, outras estão lutando para concluir os estudos, elas querem um futuro melhor. Não concordam com essa imposição de que a mulher é impura nesse período. É um documentário assim muito comovente, porque você se colocando no lugar daquelas mulheres dá uma aflição muito grande, sabe? E ao mesmo tempo você fica muito alegre com as pequenas conquistas, que elas vão fazendo até ter o primeiro emprego, o primeiro dinheiro, a venda. Algumas falam, agora eu não vou precisar mais depender do meu esposo, eu já tenho o meu dinheiro. Aí outra comprou um presente para o irmão, coisa que ela nunca tinha feito, porque ela não tinha dinheiro, ela dependia totalmente do marido, da família, e a maioria dessa forma, elas não têm autossuficiência, elas não têm independência financeira. E no documentário mostra todas essas questões, então é muito bonito você ver, sabe, e torcer pelas conquistas delas e ficar feliz por elas. Então é lindo o documentário, veja esse documentário para você entender melhor sobre essa realidade. E o absorvente, tá? A marca é Fly. Fly em inglês quer dizer voar. Então é isso que elas querem ser livres, elas querem autonomia, elas querem trabalhar, elas querem direito à saúde, que é uma questão assim básica. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistam o filme, assistam o documentário, também tem outros filmes, mas acredito que esses dois são muito importantes. Veja também o vídeo anterior, vou deixar todos os links aqui abaixo, veja todos os vídeos que eu vou deixar aqui, os links. Veja principalmente o caso da Ana e compartilhe esse vídeo, tá? Peço para você, compartilhe esse vídeo. E agradeço muito se você viu até aqui, deixe seu gostei, me acompanhe no Instagram, compartilhe aí com seus amigos. Um super beijo, que Deus te abençoe cada dia mais e namastê.